Olá pessoal, esse é o Portcast, o podcast do Tecnologia Portuária. Hoje o assunto é logística, Comex, aí, toda essa parte de operações que envolvem muitas coisas até chegar na tua casa. Se você comprar alguma coisa aí, ó, é porque tem todo um processo por trás e um pouquinho das operações você vai saber hoje aqui no Tecnologia Portuária. Estamos aqui antes de apresentar, então, o nosso convidado de hoje. Temos aqui os nossos co-apresentadores. Os nossos não, né? O nosso co-apresentador, Marlon Alves. Fala, pessoal. Tudo certo? Estamos de novo com a Ri, nós dois juntos. Olá! Ai, Fala pessoal, tudo bem? E ó, você vai acompanhar esse podcast, mas antes de acompanhar o podcast, tá vendo essa caneta vermelha? É da mesma cor do botão inscreva-se que tá aqui embaixo da tela. Então, sabe o que isso significa? Nada! Não, significa que você tem que se inscrever. Meu Deus do céu! Significa que você tem que se inscrever, então. Tá vai com o lá. dedo no inscreva-se, compartilha com a galera, Deixa o ativa like. o sininho, deixa o like, deixa comentário, ajuda a gente a continuar levando esse podcast, levando as informações e levando tecnologia portuária para todos os cantos do Brasil. Dá essa moral pra gente. Marlon, Isso obrigado aí, sempre o pessoal da Agradeço T2S mais que uma é vez. apoiador do canal, né? Sim, com certeza. E Então, aproveitando, tem que deixar mais um recado, né? mais um recado. E se você também quer ser apoiador do Tecnologia Portuária, assim como a T2S, você pode entrar em contato com a gente. Nós temos várias vantagens e benefícios para que você possa nos ajudar a continuar crescendo cada vez mais. Com certeza, levar Ó. informações pro máximo de pessoas possível. É isso. Você gostou dessa vozinha que eu fiz agora? Esse cacuete. Gostei. Tá. Eu ainda não tá 100%, mas aí a gente que vai... A gente tá meio sem voz também, que cobrindo a Copa Porto, então narrando o jogo, fazendo... Sim. Aproveitando então o gancho, a gente tá transmitindo aí os 70 jogos durante esses 4 meses de Copa Porto. Quem ainda Copa não Porto. assistiu, a Rivalente Net está narrando aí. Que beleza! É. Até o Marlon foi lá também, né? Marlon, Foi chamado de cachorrão. comentarista. Marlon. Big Dog Marlon. Big Dog é Marlon. nome de cachorro. É E se isso você aí. quer ver, se você quiser assistir, todas as partidas vão estar lá no Tecnologia Portuária, a gente vai estar ao vivo. E se você perdeu alguma, quer ver algum outro lance, a gente vai deixar aqui também o link da playlist, que aí você vai poder assistir todos os jogos. É isso E aí. vamos ao que interessa, né? Vamos lá! Uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje, Gilberto Aê! da Multilog. Seja bem-vindo. Mais conhecido como Giba. 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 Ele que é gerente de operações da Multilog e vai explicar um pouquinho da vida dele, vai falar um pouquinho Tem mais. pouca história, né? Tem Pouca história. Fiquei sabendo que tem pouca história. É um pouquinho de história. Giba, quantos anos de Porto você tem? Bem. Vou falar a minha idade. Eu tenho 32 anos no Porto. Rapaz. 32 anos no Porto. 27 anos numa mesma empresa e mais outras empresas que eu trabalhei. Mas são 32 anos no Porto. Se o seu tempo de empresa fosse uma pessoa, seria a Larissa. Eu tenho 27 anos. É, ainda tá faltando 3. Não. Ele tem 32 anos, né? 32, só que Gente, em uma sou empresa humanas. são 27. Em uma empresa. Numa empresa foram 27 anos. Ela tá contando. Já entreguei minha idade, mas tudo bem. Contei aqui embaixo da mesa pra não ficar tão feio. Mas conta aí um pouquinho antes de entrar aí nessa parte de carreira e por todas as empresas que você passou. Você é aqui de Santos, que o nosso estúdio fica em Santos. Sim, nasci e me criei aqui na cidade. Passei um tempo fora, trabalhei na Multilog em Campinas por 10 meses e morei no interior de São Paulo, uma cidade pouco conhecida, é mais conhecida pelo Rock Go, Birigui. Birigui. Caramba. Eu morei... Abraço pro pessoal de Birigui. Um abraço, inclusive, minha sogra é de lá. Olha, Está lá. Vou visitá-la uma vez por ano, sempre. legal. Legal. Show. Inclusive, faz parte da minha história, porque eu conheci minha esposa em Birigui, meu filho nasceu em Birigui, mas é uma cidade legal, não para o que eu gostava de fazer, que é a minha vida voltada no porto, na logística. Então, ela fez parte da minha vida por um tempo. Mas eu nasci e me criei aqui em Santos, tive esses 2 momentos, fiquei 2 anos e meio morando em Birigui e 10 meses em Campinas pela Multilog. Ai, que legal. Mas só uma dúvida, assim.
Quem nasce... Você falou que o seu filho nasce em Birigui. Quem nasce em Birigui... Biriguense. 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 E lá era conhecido por causa do Rock Go, né? Da MTV. Sim. Entretanto, não existe arena, não existe nada. Era somente uma alusão à cidade. Inclusive, o Paulo Bonfá, inclusive, foi homenageado lá, porque, graças à MTV, Birigui ficou conhecido no Brasil inteiro. Os jogos eram em São Paulo. Que isso? Sério? Não existe. Não existe arena monumental que ele falava. Que isso, cara? Meu Deus, Você foi enganado esse tempo todo. E se tornou conhecido, né? A Birigui acabou conhecido por causa disso. E também por causa de um outro esporte que é de lá, que é o biribol, né? O biribol foi criado... Biribol? Biribol de Birigui. É o vôlei na água. Também. Sim. Isso me lembra quando eu morava também no interior, moro no interior também, numa cidade que todo mundo, essa é um pouco mais conhecida, Boituva, pelo paraquedismo, balonismo. E lá tudo começa com boito alguma coisa. Então você vai na floricultura, é Boito Garden. Aí você vai na churrascaria, é Boito Grill. Aí você vai comprar um carro, é Boito Car. Mano, tudo é boito alguma coisa lá, é sensacional. Aí, biribol e birigui. Excelente. Criatividade. Maravilhoso. E como é que você entrou aí pra essa área portuária? Porque todo mundo que a gente recebe aqui, a maioria, né? O Marlon também sempre esteve aqui já esteve aqui em alguns podcasts, a maioria diz que cai por acaso. A minha história... de família ou cai por acaso? a minha história ele tem a ver um pouco por acaso, assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 17 anos, fiz alguns bicos aí, mas em carteira eu comecei a trabalhar na Tilibra, que era a indústria de caderno. Eu era promotor de vendas. A gente chama Tilibra. E olha, uma curiosidade, né? Meu primeiro emprego em carteira, o título era merchandeiro. Fazia merchandeiro, está na minha carteira de trabalho, merchandeiro. Merchandeiro, na verdade, vinha de merchandise, mas na verdade promotor de vendas, que é o que divulga a marca nos mercados, enfim. E eu fiquei 2 anos e meio na Tilibra, e quando eu saí da Tilibra, eu fiquei parado um tempo, e meu falecido pai, naquela época, né, naquela época, a gente está falando de 1993, por aí, bem antes, na verdade, um pouco antes, meu pai falou, você vai ficar desempregado aqui em casa, você tem que procurar emprego. E naquela época, gente, não existia tecnologia de informação. Os empregos você achava no jornal local, no anúncio de domingo. Pô, até aquele pessoal que ficava colando, né? E aí, numa quinta-feira, meu falecido pai falou, comprou o jornal na banca, falou, vai procurar emprego. O que eu vou fazer? E aí eu olhei um monte de vagas, eu ainda com 18, 19 anos, um monte de vagas, eu falei, vou procurar e vi lá. Precisa de jovem para entregar documentos, exportação e importação. Falei, vou lá, né? Não conheço nada, entrei na fila, 40 pessoas. Inclusive, esse despachante existe até hoje. É no despachante, que no primeiro momento eu vi ATSEI. ATSEI é japonês, não. Assessoria Tributária, Serviço de Exportação e Importação, que foi, inclusive, da família Ruas, né? Ronaldo Rua, Reinaldo Ruas, foram meus primeiros chefes. E eu entrei numa fila, 40 pessoas, né? Falei, cheguei 9 horas para procurar emprego. Você vê como eu tava procurando. 90 pessoas, várias pessoas na frente, aí eu cheguei para ele, olha, cara, eu nunca trabalhei nessa área, trabalhei na Tilibra, de caderno, e eu estou desempregado. Não, tudo bem, começa segunda-feira. Que isso? Sim, foi desse jeito que eu entrei. E eu comecei como office boy, entregando documentos. Na época não existia nada digital, então você tinha que entregar documento na alfândega, você tinha que entregar documento no prédio da Codesp, assim por diante. Comecei entregando documento e essa empresa acabou crescendo e teve uma parte de... cuidava de tirar amostra de mercadorias no porto. Ela criou desculpa, fugiu o nome agora. Um laboratório para fazer teste de aflatoxina em amendoim, que para certificar o amendoim de exportação para ir para fora. E eu comecei de office boy retirar essas amostras de amendoim nos armazéns portuários, 15 assim por diante. E nesse meio termo eu comecei a gostar e passei para uma empresa que hoje não tem mais nesse segmento do Santos. Eu passei para a Wilson Sons. A Wilson Sons, ela tinha em Santos um terminal
Ela tinha um terminal que ficava na Lemoa e oferecia transporte. Só que era uma época um pouco diferente, né? Hoje você tem grandes terminais portuários, a carga está do lado do navio. Então, naquela época, eu saía de manhã, era controlador de embarque, consultava os navios. Olha, eu tenho 10 caixas para embarcar, eu tenho 10 tambores. E aí, os navios, os conferentes pediam, eu voltava para a empresa e fazia os pedidos e os caminhões carregavam e dormia lá no porto, era um outro momento. Então, assim que eu acabei entrando no porto, né? No despachante, na Wilson Sons. E quando eu saí da Wilson Sons, foi quando a fase Birigui, né? Quando eu saí da Wilson Sons, a minha irmã, que morava em Birigui, montou um pequeno negócio, falou, pô, você não quer vir para cá? Aí eu fui para Birigui, fiquei um tempo, trabalhei lá como chapeiro lá no restaurante da minha irmã, aprendi a fazer uns lanches. E aí, conheci minha esposa lá, depois meu filho depois nasceu lá também. E aí eu voltei para Santos, né? Quando eu voltei para Santos foi bem engraçado, né? Tinha uma transportadora que não existe mais, chamada JG, era o Rubens. Aí eu voltei, cara, eu trabalhei na Tilibra, tô mais de 3 anos fora, cara, eu te conheço de alguma... Você não era da Wilson, você foi lá, você começa aqui, né? Aí acabei... Quando é pra ser... Aí acabei trabalhando. Realmente. Acontece. Aí eu no Porto, né? Tava trabalhando no Porto, encontrei uma pessoa que tinha trabalhado comigo da Wilson Sons. Aí eu encontrei com ele no Porto, eu vou falar a cifra aqui pra vocês acharem engraçado, né? Naquela época eu ganhava 10 milhões de cruzeiros. Aí ele falou, olha, você não quer vir pra... Gente, não existia Grupo Libra, era a Agência Marítima Bússola. Grupo Libra é uma coisa um pouco mais pra frente. Então, era a Agência Marítima Bússola. Você não quer vir pra Bússola pra ganhar 14 milhões de cruzeiro? Eu falei, nossa, hoje estaria em torno de... Eu ganhava R$400, ia ser R$600. Pra inflação de hoje. Aí vai lá... 15 milhões. É igual quando vê filme asiático, né? Wones, né? Tipo, você vai ganhar 300 milhões de wones. É a moeda. O cara, pra poder receber o salário, tinha que levar uma mochila, fazer um carreto pra levar o dinheiro pra casa. Eu falo que minha carteira de trabalho é um museu, né? Merchandeiro, 14 milhões de... 14... O que é merchandeiro? 14 milhões de cruzeiros. Enfim, aí eu acabei vindo pra Bússola. A Bússola não... Era uma agência de navegação em Santos, ficava na General Câmara 110, 112, né? Agenciava vários navios. Tinha uma frota de navio, né? Tinha uma frota de navio dessa agência que fazia a linha do Mercosul. E aí eu acompanhei um pouco a mudança do porto, né? A Lei 8.630, ela é de 95. E o primeiro terminal portuário a ser beneficiado após a lei foi justamente o Grupo Libra que eu trabalhava. Então eu trabalhava lá na... E qual lei que é essa daí? Essa lei, ela... A 8.630 é a lei dos portos. Foi a primeira lei, ela é de 1993. Ela abria para a iniciativa privada de você arrendar terminais no porto. Que até então, legal. Toda atividade portuária era da autoridade portuária. Hoje a autoridade portuária, até então, a Codesp tanto operava os navios, como também oferecia toda a mão de obra. A Lei 8.630, ele quebra isso e abre para a iniciativa privada, através de concessões de 20 anos renováveis, justamente para explorar a mão de obra e investir em infraestrutura e tecnologia. Bem, e aí eu entrei em 93 no Grupo Libra, na Agência Marítima, aí a empresa foi a primeira a passar por todo edital, existia uma validação, você tinha que ser credenciado como operador portuário, ela passou por todos esses processos e ganhou a área de arrendamento do 37, onde hoje lá está um segmento de celulose. Mas ali foi o primeiro, na margem direita do porto, começou com container, num terminal que não tinha absolutamente nada. Era um terminal vazio, não tinha equipamento para container, e eu cheguei lá um mês antes, com uma Kombi cheio de pintores, e pintamos as quadras. Pintar as quadras, sem nada. Caramba. Não existia... Que é isso, a tecnologia de informação na época era caneta e papel. Enchia um documento chamado BRO, Boletim de Registro de Operação, que você anotava o número do container, a posição que ele estava, e no embarque a mesma coisa, né? O plano de navio era feito a lápis, você colocava etiqueta na BEI, era assim, eu peguei um pouco da história do porto, né? Você operava um terminal pequeno, eu falo pequeno que o terminal 37, ele tinha 400 metros linear. Hoje, mal cabia um navio, na época atracavam 2. Cara, e aí eu entrei
Até eu estava comentando até na Intermodal, né? Eu lembro como se fosse hoje. O primeiro navio a operar, né, depois da Lei 8.130 foi o Libra Peru, no dia 5 de novembro de 1995. Então, e como que estava o clima? Chovendo. Chovendo, eu tenho até uma passagem de... Foi você acaba não esquecendo de alguns líderes, né? Henry Robson, que trabalhou comigo na época, ele era gerente. Aí ele, tudo, sabe, ele reclamando que tá chovendo. Eu falei, cara, chefe, isso é batismo. Batismo tem que ter água, né? Então, e aí a gente teve assim, por ser o pioneiro, né? A gente acaba sendo o mais bombardeado. Era um negócio novo. Então, o que a mão de obra portuária era muito grande em Santos. Então, você tinha grande quantidade de pessoas em várias atividades. E o Grupo Libra, na verdade, ele entra quebrando esse paradigma. E foi tentativa e erro, né? Hoje, depois eu comento um pouco, eu dei aula de gestão portuária por 12 anos. A gestão portuária começou em Santos com tentativa e erro. Por que tentativa e erro? Você não tinha noção de qual era, o que era melhor. E você fazia o controle em papel, né? Preciso dizer que controle em papel. Como é que você mede se um terminal é eficiente ou não? Por um chamado MPH, movimentos por hora. Hoje a média de um portâneo é 30 movimentos por hora. Um navio hoje que não faz 100 movimentos por hora é ineficiente. Naquela época, com guindaste de bordo de navio, era 8 movimentos por hora. E já era uma coisa... Era 8. Simplesmente o fato de você entrar, criar regras de fluxo, melhorar um pouco o fluxo, melhorar o processo, a gente passou de 8 para 14 movimentos por hora, sem investir ainda em equipamentos. Olha aí. Então, a gestão portuária, eu falo que começa com isso, somente de olhar a quadra, qual era o menor movimento, o que eu posso melhorar, mesmo fazendo com papel. Né? Então, a gente pula de 8 movimentos por hora para 14 sem nenhuma tecnologia. Somente melhorando a sequência, tendo um pouco mais de cuidado, que era um pouco, coloca lá, se pegar, pegou, se não pegar, fica para outro dia. Era assim, tinha container e ficava 3 dias em Santos para embarcar. Caramba! 3 dias em Santos. Imagina isso hoje. Não, hoje viraria um caos completo. Eu acho que assim, comparar a época de hoje, era um outro momento, não tinha hoje a pujança que é hoje, mas assim... o número de operações mudou muito, o número de operação era insustentável qualquer empresa se manter no mercado daquele jeito. Tanto é que começou aí a investir em tecnologia de informação. Eu lembro que o primeiro software que a gente tem, na verdade, era um arquivo Excel que fazia link e você via o pátio, os containers coloridos no arquivo Excel. Era melhor do que uma caneta. E já era sensacional, porque você fazia com papel. E aí foi avançando, né? A tecnologia passou para o sistema que hoje, na época, era o supra-sumo, que era o sistema Cosmo, bem semelhante com o Navis, né? O Navis hoje ele domina o mercado e hoje já tem até software já tem programas um pouco mais sofisticados. Então a gente começou com Excel, Cosmo e depois por Navis. Falar em Navis, a gente veio um pessoal da Navis aqui, o Wagner, a gente pode deixar aqui com a gente, o link na descrição. Ótimo. Trabalhou com o Wagner, né? Sim, trabalhei com ele. Trabalhei com o Wagner. E, então, assim, o que a gente percebe, né? A gente eu fiquei 27 anos, né, nesse grupo. Eu comecei lá do zero, né? Eu acabei fazendo carreira na empresa, mas eu era controlador de pátio. Eu entrei para controlar o pátio. Pedaço de papel, né? E tinha esses controles. E nesse período aí que ficava no papel, teve algum perrengue que marcou, assim, a tua vida? Que quando fala perrengue, vem essa história na cabeça. Gente, a gente tinha uma equipe, né? Logo depois de um ano e 2 meses, eu passei para a supervisão de pátio, eu tinha uma equipe, né? E, cara, você procurava container olhando o container. Então, quando você faz o embarque de um navio, então você tinha lá Costa Leste, Estados Unidos, Houston, Miami. Quando você começava o embarque, aqui é Houston, aqui é Miami, aqui é Norfolk, né? Você tinha uma facilidade. Quando ia embarcando tudo, começava a ficar escasso, né? Onde que tem container, né? Então, aí teve um caso bem interessante, faltava um container para embarcar e o rapaz, não, eu não tô achando, e procurava no pátio e voltava. Eu vou jogar na mão de Deus isso aí. Não sei se eu falo o nome dele, eu falo o apelido dele, chamava Giovanni. Ele vai ver a gente pode chamar ele de Gustavo. Pode chamar de Gustavo. Vamos chamar ele de Gustavo. E aí ele, não tô achando, aí daqui a pouco, eu já procurei o pátio inteiro. Eu falei, que container que é? É um flat rack, container aberto. Ele estava sentado em cima do container. Meu Deus! Falei, cara, olha onde você está sentado. Ele olhou. Não. É esse. Mas ele sabia que era um flat rack ou não? Sabia, mas assim, o que
o pessoal começando com container, né? Ele deve ter se confundido achando que era um open top ou um dry, e ele sentou em cima do container e depois, agora que eu vi que era um flat rack, né? Para quem não sabe, existem vários tipos de container. Sim, explica aí até a diferença que normalmente o que a gente vê, quem passa, assim, é o dry box. Eu sempre comento isso nas minhas aulas. Olha, pessoal, às vezes eu falo muito termo técnico, por cada tipo de carga você tem um tipo de container específico, né? O container flat rack que eu falei é um container totalmente aberto para cargas que tem excesso de altura, excesso laterais. Eu concordo, geralmente cargas de projeto. Helicóptero, lancha, que você imaginava vem nesse tipo de container. E o container mais conhecido, que é o dry, que é o seco, são para cargas em geral e assim por diante. E aí você tem containers refrigerados e assim por diante. Open top, um monte de coisa. Então esse foi um dos itens. E assim, era um movimento pequeno, a gente era um terminal pequeno, uma capacidade aí de no máximo 2.000 teus, então a gente estava começando e teve esses perrengues, dava tempo até de fazer brincadeiras, né? O pessoal, o gate, o recebimento era no papel, o cara chegava com um pedaço de papel, com nota fiscal, e aí tinha o Bill lá, que era deve estar no mercado até hoje, ele era muito sarrudo, né? Ele falava sério, gente. O motorista chegava no gate, ele, cara, qual é a tua mercadoria? Aí o cara olhava a nota fiscal, não, é papel. Cara, que tipo de papel? Ele, cara, como assim? Não, cara, aqui nós somos modernos, aqui a gente separa papel higiênico, papel toalha, papel... Cara, o motorista ia lá e olhava, aqui tá dizendo que é papel de higiênico. Então você vai pra quadra B2. Cara, a gente, do outro lado do escritório, a gente ia, eu falei, cara, tu é louco. Ai, meu Deus. Container tanque de suco. Que suco? Laranja. É adoçado? Se não for adoçado, é um lado, se for adoçado, é outro. Então, assim, acho que a gestão portuária começa de uma forma mais, assim, lúdica, né, empírica, porque não existia. Eu pesquisei na época toda a literatura que você tinha de outros portos, né, Estados Unidos. Você já tinha literatura em inglês, mas para a realidade daquele porto, né, a realidade dos portos europeus, dos portos brasileiros são totalmente diferentes. Então, se criou um modelo de gestão a partir daquele momento, né? E até entre os próprios portos brasileiros, sim, né? Que é o que a gente estava até conversando nos bastidores, a diferença entre um porto para outro. Não tem como. Até hoje, né? Não, hoje até já hoje, é assim. E também o tipo de gestão é diferente. Mas eu acho que assim, foi um grande aprendizado, né? Eu falo um grande aprendizado, porque assim, você aprendeu com tentativa e erro. Né? E aí, com a vinda da tecnologia de informação, a gente passa de 8 movimentos por hora, 14, passa para 100 movimentos por hora, né? Então, assim, isso, né? Você imaginar que o mesmo navio que demorava 12 horas, em 3 horas de operação ele terminaria. Né? Então, acho que essa mudança do porto é algo irreversível, não volta. Mas se voltar... As profissões eram... como a profissão mudou no porto, né? Eu tinha lá um controlador de pátio e um vistoriador. O cara paga para vistoriar container. Hoje você tem que ser conferente, controlador de pátio e vistoriador. Não existe, os cargos se perderam, né, no meio do processo. E essa mudança foi muito rápida. A gente está falando de um porto que saiu de 8 para 100 movimentos por hora em 20 anos. Né? Foi um movimento muito rápido e muitas pessoas ficaram pelo caminho. Né? Eu gosto de papel. Cara, gosta de papel, você fica por fora. Verdade. Giba, a produção tá pedindo para você vir um pouquinho só mais para frente. Opa. Aí, vai ficar enquadrado bonitão. Obrigado, produção. Valeu, produção. E aí, agora, se você puder comentar também, quais empresas que você passou nesse tempo, né? Só uma, então, no Grupo Libra você ficou... 27 anos. 20 Libra, né? Comecei na indústria de caderno, trabalhei na Wilson Sons por uns 3 anos. O Grupo Libra eu fiquei 27 anos, né? Fui o primeiro e o último, ajudei até a desmobilização da empresa. Apagou a luz, né? Apaguei a luz. O último apaga a luz. E quando eu saí do Grupo Libra, né, eu comecei na verdade, quando eu comecei no Grupo Libra, né, na bússola, esqueci de comentar, eu era caixeiro. Caixeiro, para quem não conhece, é o cara que é o assistente de transporte. Eu pegava caminhão no porto para transportar vazio, que na época não tinha o terminal, não existia ainda o terminal portuário. Então comecei no modal rodoviário, passei para o marítimo, e quando a Libra encerrou as atividades de Santos, eu recebi uma proposta para ir para a ferrovia, né? Olha só. Eu não conhecia nada e fui para uma entrevista e assim, eu fui sincero, falei, olha, a minha vida comecei no rodoviário, não conheço, mas assim, eu entendo assim, a opinião, né, que eu sempre comento e falo para a minha equipe, é que assim,
a pessoa tem que entender de processos e pessoas. Sim. O gestor hoje tem que entender de processos e pessoas. Então, os processos da ferrovia é um, do marítimo é outro, mas envolvem pessoas. Então, entrei, tive O modal acaba sendo só uma excelente experiência, né? Me ajudou um pouco, por eu conhecer bem o porto, na verdade, fui por uma unidade que atendia toda a parte ferroviária da margem esquerda e direita do porto. Foi uma ótima experiência, mas assim, a ferrovia eu tenho muito que agradecer, mas sabe quando falta água? Eu falei, não, eu gosto de uma coisa mais desafiadora, né? Eu gosto de algo mais desafiador, foi um grande aprendizado na ferrovia, mas eu precisava de algo que me desafiasse mais, né? E aí, eu já gosto de ser extremo, né? Já extremo. Eu resolvi, inclusive, voltar para a área, mas numa outra cidade. Eu vi no LinkedIn, vi lá uma vaga de coordenação num CLIA no interior de São Paulo, em Campinas. Eu falei, eu vou me candidatar, né? Me candidatei, as pessoas estranharam. Mas, cara, você é de Santos, você quer vir para cá? Eu falei, não, eu quero realmente dar uma oxigenada na minha carreira. Mas você vem para cá? Eu falei, me dá... Fui aprovado, em 5 dias eu mudei para Campinas. Caramba! Meu Deus! Assim, fui lá, você não tem ideia, cheguei em Campinas, onde tem imobiliária, eu preciso de um apartamento para alugar. Aluguei apartamento e comecei a trabalhar. E assim... Caramba, olha só. Comecei na Multilog em Campinas, né, como coordenador responsável pelo CLIA. E assim, deu muito match, porque assim, eu aprendi mais... Eu comecei, lembra, no rodoviário, marítimo, e lá em Campinas eu encontrei o modal aéreo. Boa parte da nossa atividade lá atende os aeroportos de Guarulhos e Viracopos. Então, eu aprendi um pouco mais qual é a logística do aéreo, que é bem diferente do marítimo. Com certeza. Ela é bem mais dinâmica então complementou mais fechei o ciclo, né? Rodoviário, é o verdadeiro intermodal. Ele é o setor intermodal, né? Aqui. E acabei ficando lá fiquei por 10 meses, aprendi bastante, recebi o convite recentemente para vir para Santos, né? A Multilog, ela tem unidades no estado de São Paulo, tem em Alphaville, tem na Moca, tem em Campinas, tem aqui em Santos. Eu recebi o convite da empresa para voltar para minha cidade, para Santos. Aceitei de bom grado, né? Falei, tudo bem, vim para Santos e assumi a unidade, né? Eu sou gerente da unidade aqui do CLIA Santos. E assim, diretamente ligado novamente com o Porto, né? No meu dia a dia, falando com o pessoal das outras empresas, né? De BTP, Santos Brasil, e acaba encontrando ex-colegas de trabalho. Com certeza. O Grupo Libra, está aqui o nosso amigo que nós trabalhamos junto, né? No Grupo Libra. E Marlon também rodou, Marlon trabalhando. Trabalhei na Libra. Trabalhou na Libra. Olha só. Era referência lá. Operações, pessoal. Fala com o Giba. Fala com o Giba. Show de bola. Eu nem contei, né? Na Libra, na verdade, eu não trabalhei só em operações. Eu comecei no pátio, supervisão de pátio, fui coordenador geral de operações, trabalhei na área de projetos, inclusive quando teve implantação do COS, o Navis, eu ajudei, né? Principalmente com conhecimento operacional. Trabalhei na área de qualidade e meio ambiente, fiquei um tempo na área de qualidade e meio ambiente, e um pouco antes do fechamento da empresa, eu cuidei do IPA, né, Instalação Portuária Alfandegada, que era a parte de armazém. Toda a parte de NVOCC e Dissolve eu fiquei um tempo. Então, eu passei por 4 áreas diferentes dentro do Grupo Libra em 27 anos. Eu nunca fiquei mais que 5 anos no mesmo cargo. Eu sempre gostei de desafiar. Eu acho assim, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que você sempre buscar um desafio maior. E sair da sua zona de conforto, né? Fui de operações para projetos, de projeto para qualidade e meio ambiente, depois para armazém, depois para ferrovia. Locais que te desafia você não estar em zona de conforto. É uma dica que eu dou, né? Eu falo... Eu sempre comento com meus alunos, você tem que se desafiar. A zona de conforto não te leva à inovação, não te leva a você buscar o diferente. Olha o quanto que eu tinha deixado de aprender, estou numa zona de conforto. Então, foi um pouco dessa história. E aproveitando que você está falando aí do Grupo Libra, como que foi para vocês quando receberam a notícia de que você também que trabalhou lá... Você falou que o último apaga-luz. Como que foi isso aí? Eu sempre comento, né, que final. As empresas, as pessoas existem em ciclo. Né? Ela teve um ciclo, ela foi uma referência no Porto de Santos, mas por uma série de fatores que não faz sentido aqui nesse momento, acabou por encerrar suas atividades, né, no Porto de Santos. E assim, querendo ou não, quando você começa do zero, eu comecei lá com uma turma de 10 e a gente chegou a ter
quase 1.300 funcionários em Santos, você acaba criando um vínculo, né? Eu conhecia bem a empresa, mas assim, acho que é uma missão, né? Você não pode viver no passado, né? O pessoal, o que eu vou fazer agora? Então, você tem que se desafiar. Foi um grande desafio para mim, um aprendizado. Imagina você desmobilizar uma empresa daquele porte, inclusive entender toda a carga que estava lá em recinto alfandegado, com todos os órgãos anuentes, foi para mim um grande conhecimento, né? A gente teve que, pra você ter uma ideia, gente, teve container que eu ligava pro armador, cara, esse container eu dei baixa há 10 anos, cara, eu tô te devolvendo, sério, estou te devolvendo de graça, é teu. Chegou esse E o que tinha dentro desse container? Cara, mercadorias abandonadas, algumas há muito tempo, algumas junto com a Receita Federal, fizemos a destinação de todas. Algumas foram para destruição, outras para doação. Fizemos todos os trâmites legais só que sobrou o container vazio. Esse container, não, eu já dei baixa no meu estoque. Teve muitos armadores que foram lá pegar o container. Né? Caramba! Era algo inédito. Porque assim, quando você tem uma mercadoria há muito tempo apreendido, não faz sentido você voltar para sua frota de container. Né? Você está lá armazenado. Mas eu acho que foi muito isso, né? E o pessoal já... tanto é que quando terminou, ainda fiquei um tempo lá ajudando nessa desmobilização. Não sei se foi um aprendizado, foi um ciclo. Acho que a gente tem que oxigenar a carreira, né? Não viver lamentando. Foi uma experiência válida que contribuiu para a minha formação profissional e de vários profissionais do Portos, né? Hoje eu vejo Ricardo Arten. Ele trabalhou com a gente lá. Sim. Hoje ele é CEO de uma das maiores empresas de Santos. Então, acho que foi uma escola, um aprendizado, e a gente tem que entender que os ciclos se fecham, né? Eu acho que foi o grande aprendizado que a gente tem nesse tipo de coisa. Deve ter dado uma dorzinha no coração, né? Você ir desmontando tudo e guardando... Uma curiosidade, né? Tem uma curiosidade. O meu filho, ele é engenheiro civil, né? E por coincidência do destino, ele foi trabalhar numa empresa que foi desmontar os portões da Libra. Caraca! Olha só! Ele trabalhou numa empresa que... Aí ele falou, pai, o que eu estou desmontando? Algo que eu vi construindo, né? O primeiro portão chegou em Santos em 1998, na margem direita. O primeiro... a empresa começou em 95, o primeiro portão atracou ali em 98. E há 2 anos atrás eles foram desmontados, porque muda, gente, é oxigênio. Eu acho que ali era container, hoje é celulose e amanhã pode ser um outro. Acho que a gente tem que entender que ciclos se fecham. Hoje celulose, ele está muito forte no mercado nacional. Então, não haja vista que você tem 3 players de mercado no mesmo local, e eu acho que isso que traz o crescimento. Então, com espaço para todo mundo. Com espaço para todo mundo. E hoje o segmento de container está localizado em outros players que também tem bastante know-how disso. Então, eu falo que são ciclos, e esses ciclos se fecham e a gente precisa você eleva o conhecimento. Acho que o conhecimento é algo muito importante. Legal. E se você dissesse assim, qual foi o maior desafio para você, não nesse momento, mas em toda a sua carreira? Eu acredito assim que você acha legal? Eu acho que tem 2 desafios, né? O primeiro... Quase que... Epa! Quase que... Foi falta, tudo bem. Tá tudo foi bem. Falta, hein? Foi falta. Eu acho que o primeiro é assim, né? Você sair no segmento... Eu vim de uma indústria de caderno e fui para uma área que eu não conhecia nada, né? De ter a coragem de entrar lá. Eu não conheço nada. E assim, você começar a gestão portuária do zero, isso para mim foi um grande desafio, né? Você entrar no segmento que, cara, o que é um ciclo, o que é um carrossel, o que é uma... acho que esse foi um grande aprendizado, você começar, e isso foi legal, que serviu hoje para o pessoal que vem da tecnologia de informação, você ter uma base, pelo menos saber de como não funciona, né? Exatamente. Eu acho que como não funciona assim, tanto é que no começo da automatização do porto, a gente teve que fazer um rollback, voltar atrás. Cara, isso aqui não dá certo, né? Não dava para virar a chave tão rápido. Então, acho que esse foi um grande aprendizado. E, assim, toda vez que eu mudei de área, eu acho que é um aprendizado. Né? Acho que eu levo muito do meu conhecimento hoje de ferrovia, de gestão portuária e até mesmo de transporte, de ter oportunidade dessas empresas terem contratado, e eu aprendi. E eu acho que é uma troca, né? Você sempre deixa um pouco do teu conhecimento e leva um pouco de conhecimento da empresa. Acho que esse foi um grande desafio, você reinventar, né? Eu sou bem ágil, então a tecnologia de informação chegou e eu acompanhei, sair da caneta para o computador, muitos profissionais ficaram pelo caminho. Mas sempre foi feito assim. Acho que o grande desafio é se reinventar no modelo de negócio que se renova a cada ano. E agora mais ainda, né? Sim.
estava falando em telefonia, hoje você já tem terminais com 5G. Né? E estavam falando em 5G há um ano atrás. Pô, mas como que eu vou ter tanta antena? Já está hoje no Porto de Santos. Inclusive, a gente em breve vai ter aí, vamos publicar mais um podcast que a gente recebeu o pessoal da Nokia aqui também, para falar sobre a questão do 5G nos terminais. Fiquem de olho. E já está previsto para o 6G até 2030. Olha aí. Olha só. Hoje, então, o modelo de negócio que existia no passado, ele não faz mais sentido hoje. Né? A atualização hoje ela é muito mais rápida, muito mais dinâmica. E esses ciclos são importantes para o crescimento do profissional e das empresas, né? Eu acho que é um conjunto. Então, assim, a gente pode colocar aqui que você é uma experiência viva de que a tecnologia ela não tira emprego. Não, muito pelo contrário, né? Que é uma coisa que sempre se fala, né? Que a tecnologia vai tirar o emprego das pessoas, que não sei o que com o avanço, as pessoas estão perdendo os cargos. Não é assim, né? Inclusive, eu tive a oportunidade em 2015 pela FATEC de visitar o Porto de Rotterdam, né? O Porto de Rotterdam, né? É um porto totalmente automatizado, né? Não tem... chama até de Porto Fantasma, né? Que é na época era o ECT, né? Europe Container Terminal. E das palestras que teve lá, eu perguntei, cara, mas e como ficou a mão de obra? Ele comentou, Giba, muito pelo contrário. Nós tivemos que acelerar o processo de automatização porque eu não tinha mais mão de obra. E eu fiz uma comparação, né? Falei, cara, quantos motoristas você devia ter aqui? 300 motoristas por turno. E na Europa, o cara falou, era mais vantajoso para o motorista fazer o frete rodoviário do que ficar fazendo o rodízio, fazendo o carrossel dentro de porto, né? Uma atividade que é repetitiva. Sim. E ele começava a ter dificuldade com mão de obra e ele resolveu que precisava automatizar porque o negócio ia crescer cada vez mais. Então, a automatização começa nos portos fora não para substituir a mão de obra, e sim para melhorar o processo. Né? E, inclusive, ele falou, cara, eu tive um prejuízo enorme no primeiro modelo porque não funcionou. Né? Ele até brincou, se quiser, você pode levar. Eu falei, não. Obrigado, né? E você vê, ele começou por uma falta de mão de obra. Né? O que muda muito mais é a formação, né? A formação dessas pessoas cada vez mais. Então, você imagina que quando eu comecei lá no Porto em 93, o operador de empilhadeira só precisava entrar em empilhadeira. Hoje não tem um terminal portuário que você não tenha um RDT, né? Um coletor de dados na máquina. Né? Hoje você não consegue mais trabalhar isso. O cara até me lembrou uma história lá. Aí, ó, essas histórias que lembram da risada são lembrou, boas. sorriu. Lembrou e sorriu, é essa que a gente quer saber. A primeira automatização, pegando o gancho de automatização, né? Então a gente automatizou, colocou os coletores de dados na Zstacker, e aí tá lá cara, confirma aí o container. Não, eu tô confirmando. Cara, não tá aparecendo. Confirma, tem certeza? Cara, eu tô apertando a tecla e não tá indo. Aí, então vamos lá, desce. Aí o cara tava lá. Cara, você apertou F5? Ó, de novo. F5. Pela 10ª vez, ó, eu já apertei 10 vezes. F e 5. F e 5. Deu ruim. Era uma quebra, né? Errado não tava. Você imagina, né? Você tem um porto. Se alguém de TI estivesse aqui. Você tem um porto com uma história centenária, uma formação centenária estritamente analógica, e você muda do dia para a noite. A pessoa nunca tinha olhado tecnologia naquele ponto, né? Então, acho que era importante esse aprendizado. Hoje você fala pro cara, F5, não, inclusive eu estou no controle e tal. Hoje, mas teve lá essa dificuldade no começo de implantar a tecnologia. Da migração, né? Da migração. Acho que foi essa mudança, acho que foi bem importante. Até todo mundo se adaptar, é tudo muito novo. Nossa, realmente... Até pra gente, né? É isso que eu ia falar. A gente que já tá mais acostumado, que já começou a trabalhar na era tecnológica, quando muda qualquer coisa em um sistema que a gente já tá acostumado, a gente já demora uns dias pra se readaptar, né? Então imagina sair do papel pra ir pra uma tela. E um campo que não existia expertise no Brasil, né? O Brasil tem a indústria automobilística automatizada já há algum tempo e no Porto não existia nada. E ainda mais para o modelo de negócio que era o Porto de Santos, diferente dos outros, né? Então, a tecnologia era tentativa e erro. Por exemplo, os primeiros testes com RFID, a antena captava o caminhão dentro e fora do terminal. Aí você colocava um papel alumínio aqui para não captar. Tipo aquele bombril que você colocava na TV. Um papelão com papel alumínio para o sinal não pegar o caminhão que estava de fora. Tu chegou a pegar essa época, Larissa? Não, mas eu sempre fiquei sabendo. Nunca testei. Então, é isso que eu achei estranho.
fazer isso. E até hoje eu não entendo por que colocar a porcaria do Bombril lá, palha de aço, que o Bombril não tá patrocinando a gente. É verdade. Palha de aço. Não sei, mas eu acho que funcionava. Eu sou dessa época, mas É que nem aquela... Eu também não. Falar de marca que nem o pão de forma. Ou de forma. Haste flexível. Que é aquela que você... Limpa os ouvidos. Aqui, ó. Isso. Essa aqui dá pra limpar. Não, é. Nossa senhora. Enfim, Larissa. continua. Mas é isso, não peguei. E hoje em dia, como é que é a sua rotina? Como é que tá? Hoje eu sou responsável por esse terminal, né? Um terminal que é um CLIA, né? Um Centro Logístico Industrial Aduaneiro. Então, hoje no Porto de Santos existem vários players de mercado, até mesmo porque você tem muita carga alfandegada que precisa de ter esse escoamento para outra região. Inclusive, na Multilog Santos a gente tem até um serviço que é um corredor logístico. Então, Santos é um ponto de passagem que acaba seguindo através de DTAS para outras unidades, Campinas, Moca e assim por diante. Então, toda essa parte voltada tanto para as desovas da carga ou para DTA é responsabilidade do meu time que está aqui em Santos. Legal. E quais são os desafios da logística hoje? Porque assim, a gente tem muita movimentação, né? E cada vez mais, até no pós-pandemia, aumentou muito, né? Essa questão durante a pandemia e depois da pandemia. Levando em conta também que muita gente que assiste, quer entrar nesse meio, não sabe o quanto que é amplo, né? Acha que logística é só ir de um lado pegar pro outro, o carrinho jogar pra cá e o carrinho jogar pra cá. Acabou. Sim, é verdade. Então, o que eu vejo hoje, eu acho que o grande desafio da logística, né? A gente está falando até agora dos grandes terminais que cresceram, se automatizaram. Entretanto, a infraestrutura para o porto, né? Hoje eu trabalho na Lemoa e eu vivo e venci isso todo dia. Hoje há um funil na saída do maior porto do Brasil, né? Então, hoje a única saída do porto fica no final ali, quase em frente à BTP. Todo dia tem fila. Sim. Todo dia. Os caminhões, no mínimo, estão perdendo de 1 a 2 horas para se deslocar do porto, impactando, inclusive, até as operações da própria BTP. Então, hoje, a gente precisa entender mais que o porto crescendo, precisa ter mais via de acesso. Haja visto o que aconteceu anos atrás, quando nós tivemos o acidente da Ultracargo. O porto parou, porque verificaram que a única entrada do Porto de Santos estava fechada. Né? Que foram os 9 dias, né? 9 dias, o maior porto da América Latina parado. Pegando começou hoje, vocês estão vendo, a malha viária começa a mudar, mas ao mesmo tempo que você está dando novas soluções para a malha viária de Santos, está aumentando o volume. Cada vez mais, o porto cada vez vem aumentando mais, e hoje acho que um grande desafio seriam os acessos ao porto. A gente avaliar se os acessos ao porto hoje estão adequados, principalmente ao crescimento. Um bom exemplo disso, a Avenida Perimetral. Quando ela foi construída, ela já chegou lotada. Né? Existia uma avenida que cruzava linhas ferroviárias, cruzava cidade. Hoje ela foi retirada, né, com a Perimetral. Entretanto, hoje você já vê trânsito da Perimetral em alguns momentos. Né? Então, a gente precisa entender qual é o modelo de negócio do porto, principalmente na infraestrutura. Acho que é o grande desafio logístico, escoar a carga. Veja o que está acontecendo no Paraná, no Porto do Paraná. Os produtores de soja estão avaliando vir para o Porto de Santos porque não conseguindo escoar a carga para o porto. Então, tem novamente uma questão de infraestrutura que precisa ser revista de acesso aos portos. Né? Acho que esse é um grande desafio logístico hoje, o acesso ao porto, em vários modais. Né? Já teve estudos, por exemplo, Roterdão, o modal marítimo para transportes regionais, ele é bem presente. Aqui, ainda muito engatinhando nesse processo. Por exemplo, será que faz sentido, já fizeram esse estudo, trazer o container de uma margem a outra sem passar por uma rodovia? Já tem vários estudos para isso. Então, eu acho que precisa, sim, a gente olhar com mais, claro, com uma parceria entre as empresas, o poder público, e buscar realmente soluções que melhorem o escoamento, tanto de chegada como saída de carga do Porto de Santos. Porque não atrapalha nem só a produtividade, mas também impacta também na população, porque não é só o caminhão que está lá, está indo diretamente a algum terminal. A pessoa que está indo trabalhar está no meio do trânsito ali não também, é? Né? Perfeito. Não é? Não é? Fontes
concretas aqui. Não vou dizer que somos nós que passamos também por isso todos os dias. Todo Santista passa por isso. E o que é importante a gente ver é que muitas ações foram feitas, né? Os estacionamentos rotativos, o agendamento recente da autoridade portuária, ele vem trazendo os benefícios, mas ainda a gente tem que pensar, e se crescer mais? Né? Exato. Então, que é a tendência, né? A tendência é crescer mais, a gente tem que ver esse Porto do Futuro como um desafio. Porque os terminais, a própria SPA pode estar fazendo a parte deles, mas não basta só isso. Sim, é olhar e hoje, o trânsito diário hoje ali no retão da Lemoa, né? Como que eu resolvo isso? Tem uma obra que está lá há um bom tempo funilando o maior porto da Baixada Santista. Né? Todo dia, eu retorno ao trabalho às vezes 6, 7 horas da noite, eu já peguei fila do retão da Lemoa até a Marimex. A gente está falando em 6 quilômetros para a saída do Porto de Santos. E se quebrar um caminhão, isso dobra. Isso é fluxo normal. Se quebrar um caminhão, para. Então, acho que é importante a gente rever. É uma obra transitória? Mas será que eu preciso alargar aquela avenida? Tá, e os especialistas que nos ajudam. Falar bem a verdade, a gente também pega nós somos de Praia Grande, eu e ela, a gente acaba compartilhando o carro. É o pior trecho do nosso trajeto ali. Ali é o ponto crítico. Quando a gente ficou sabendo que a obra, eu falei, vai ter a obra, tal. Eu comentei com ela. Mas quanto tempo vai demorar a obra? 18 meses estava na previsão. Falei, não vai durar 18 meses. E ali, realmente, é uma fila... Qualquer horário que você passe, é uma fila gigantesca de caminhões, e isso atrapalha muito em todos os aspectos, todos os sentidos, né? Do pessoal que está vindo trabalhar, pessoal que está trabalhando, porque ninguém merece ficar... Então, realmente, é uma boa colocação aí, essa questão da adequação. Você acha que a discussão, que agora está um pouco mais fria, né, da privatização da autoridade portuária, será que isso aceleraria o processo dessa melhoria que precisa na questão da saída do porto? Eu posso ver o exemplo assim, quando a gente fala em privatização do porto, muitas pessoas que estão fora do porto entendem de forma meio genérica, vai privatizar tudo. Na verdade, a gente está falando de gestão de um órgão que hoje, de acordo com o modelo de gestão dos portos, é responsável por definir a legislação, definir as regras do porto. Eu posso pegar... Em 2015, eu estive em Rotterdam. Uma das apresentações, eu fui na Autoridade Portuária de Rotterdam. Era uma empresa privada, tinha participação do governo, sim, lembrando que o porto é um ponto estratégico. Essa área sempre será do governo, é estratégico, inclusive para a soberania do nosso país. Em Rotterdam, eles tinham um modelo que a autoridade portuária era privatizada. Entretanto, o que me chamou a atenção em 2015, eles estavam investindo em outros portos. Então, pensem, uma autoridade portuária estava investindo no Porto do Rio de Janeiro, e se eu não me engano, nos Emirados Árabes, para trazer recursos para o próprio porto. Então, acho que assim, você não posso dizer se é o melhor ou o pior, mas assim, abre mais janelas, né? Abre um pouco mais de leque do expertise, né, que você tem displays de mercado. Hoje os terminais que trabalham no porto tem terminais no mundo inteiro, né? Já tem bastante expertise. Então, eu acho que poderia contribuir para isso. Eu acho até um modelo misto. É importante a participação do Estado por ser uma área soberana, inclusive com direito. Mas assim, as decisões deveriam ser, principalmente as técnicas, com esse corpo mais especializado no porto, né? A minha visão é essa. Há espaço, sim, para um misto dos dois, tanto a autoridade portuária como a privatização, de você ter um segmento mais voltado para o futuro e até buscar negócio em outros portos. Meu ponto de vista na questão de privatização. Acho que tudo que você muda de forma muito drástica, ele acaba tendo um impacto muito grande, né? Então, buscar um modelo misto de gestão, acho que faria mais sentido. Não somente um ou outro. Acho que faz mais sentido para o desenvolvimento do Porto de Santos. Show de bola, tá aí. Opinião. Bem colocada. Do nosso especialista. Ai, desculpa. Obrigado. Maravilha. Produção nos ajudando aqui sempre. Dando esses toquinhos aí. E como você comentou que você passou por vários modais, é uma pessoa intermodal. A personificação da intermodal. É o Giba. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente a diferença entre um setor e outro. Pelo menos nessa parte de operação, o que você sentiu quando você trabalhou, já como você trabalhou nesses três, ferrovia, aéreo, enfim. É bem interessante, né? Hoje o modal rodoviário, ele é a matriz do nosso transporte, ele tem uma força muito grande, até
poderia mudar um pouco de modal, mas hoje o modal rodoviário tem muito impacto. Entretanto, os demais modais estão crescendo muito nos últimos anos, né? A gente vê ferrovia no Porto de Santos, né, que tinha um papel quase coadjuvante, muito voltado para a falela, e hoje já faz, por exemplo, toda a celulose está vindo para Santos, boa parte está sendo escoada por ferrovia, e eles têm investimento muito alto no porto para expandir a malha. Sim. Então eu vejo a ferrovia como ajudar nesse desenvolvimento do porto. O aéreo eu tive um pouco mais de contato em Campinas. Ele se tornou muito mais competitivo em função da crise que nós tivemos no mercado internacional de frete, né? Então, o aéreo, você tinha uma diferença de 1 para 11 no frete marítimo, o frete marítimo começou a crescer e o aéreo se tornou algo que eu jamais imaginava, por exemplo, ver pallet de fertilizante vindo num avião, né? Realmente. Era algo que você não imaginava trabalhando num porto o tempo que eu trabalhei, e você vê cargas setor marítimo, sempre. Cargas assim que eram de maior porte vindo em aviões, e aviões fechados com isso. Então, eu vejo um crescimento de todos esses modais, mas pelo menos a curto prazo no Brasil, o modal rodoviário ainda vai fazer boa parte, né? Porque o modal rodoviário precisa ainda de muita infraestrutura. Haja visto que a gente estava falando aqui das próprias rodovias. Então, assim, o modal agora, o que tem mais possibilidade, né, é o modal marítimo. Com 8 mil quilômetros de costa no Brasil, o modal marítimo poderia ser mais explorado, na minha opinião, né? Você trazer mais. Hoje a cabotagem cresceu muito em vista, você tem, inclusive, entrando players internacionais, mas eu acho que tem uma possibilidade de ganho para a logística do país, investir mais no modal marítimo, até pela característica do nosso país, né? Lembrando, então, pessoal, que quem não conhece aí os termos, cabotagem é a viagem que o navio, o setor marítimo faz entre o próprio país. Perfeitamente. Entre portos. Entre portos do mesmo país, né? Então, você tem cabotagem no Brasil, o navio sai do Rio de Janeiro para Suape, pode ter cabotagem dos Estados Unidos, sei lá, de Miami para Norfolk. É a navegação ao longo da costa daquele país. É isso aí. E além de ser uma pessoa intermodal, você é multi, né? Não é inter, é multi. Multilog. Multilog. Viu como teve um match aí? Já vai pro marketing da Multilog. É verdade. Você é multi. Você é multi. E você, que é uma pessoa multi, além de inter, enfim. Você também foi professor universitário. Eu queria que você contasse aqui pra gente um pouquinho. Eu primeiro queria saber como tem tempo pra tanta coisa. É verdade. Eu falo as histórias, às vezes, meus alunos. Eu trabalhei no turno no Grupo IBA por 10 anos. Eu trabalhava no turno de manhã, dava aula na Unip à tarde e na FATEC à noite. Quando eu mudava de turno, eu virava aula. Eu fiz isso durante 2 anos. Eu falei, não, tô demais, vou ficar na faculdade só. E o corpo aguentou no maior barato, assim? Eu arrumava tempo. Ultimamente, não. Eu parei de dar aula ano passado, né? Eu estava somente na FATEC. Eu saí da Unip em 2021 e saí da FATEC ano passado por uma decisão minha, me dedicar mais à minha carreira. E são 12 anos dando aula. Eu acho que resolvi parar. Ensinar, na verdade é um hobby, né? Eu sempre falo que dar aula, eu dava 1 ou 2 aulas por semana, 3, financeiramente não compensa, tá? Se você quer dar aula 3 vezes por semana, não compensa, mas assim, é uma forma de você se manter atualizado, de você conhecer novos processos, né? Para dar aula não é simplesmente ir lá, copiar um slide e falar, você tem que entender daquilo negócio. E assim, e por trás desse objetivo é formar uma mão de obra que lá no futuro eu posso contratar essa mão de obra, né? Eu acho que você formar um cara que conheça o negócio portuário. Eu lembro na FATEC lá, eu, Júlio e o Renato, como sentamos, não sei se ele contou essa história, né? Sentamos no Toninho, eu na época trabalhava numa empresa portuária, eu preciso de um profissional para o porto, vamos formar ele, o que você precisa? Aí eu comentei, primeiro, inglês. O que mais? Olha, teoria do navio. A gente escreveu num guardanapo o conteúdo programático do primeiro curso de gestão portuária numa faculdade pública na Baixada. Foi num guardanapo sensacional. Isso. Júlio, Renato e eu sentado, conversando como amigos. Tudo começa numa conversa. Numa conversa. E até o Júlio até brinca comigo, né? Eu falei, Júlio, você é louco, né? Eu não acreditava, sério. Eu não acreditava. Eu, particularmente, não acreditava e acabou se tornando realidade. Eu fui, inclusive, professor nesse primeiro curso, eu dei aula de teoria do navio, né? E até me surpreendeu o público, gente. Eu tinha
engenheiros, eu tinha gestores, eu tinha fiscais até de órgãos reguladores que foram ser alunos de gestão portuária, o quanto era uma demanda reprimida na nossa região. Né? Principalmente para a escola pública, que não tinha nada de pública. E isso, um pouco antes disso, eu sou instrutor da Marinha, né, do PDP, Programa de Desenvolvimento do Trabalhador Portuário. Mais uma. Eu tive a sorte, né, Caramba, na época eu trabalhava na empresa, quando o PDP veio para o Brasil, através uma parceria da Marinha, né, do Prepon, Ensino Profissional Marítimo, e a Universidade de Cardiff, na Inglaterra. Conheci o Mr. Brian, um cara que, assim, eu não tinha ideia do que era porto, na visão que ele tinha. Né? Tanto é que o termo indústria portuária eu ouvi a primeira vez com ele. Né? E aí fazia sentido, né? O porto é uma indústria. Então, assim, eu tive o privilégio, né, a sorte de aprender de ser instrutor. Fiz treinamento para conferente, para estivadores durante um tempo e depois me dediquei somente a ensinar nas faculdades e, por uma decisão, resolvi parar, dar um tempo, né? Eu pretendo um dia voltar, mas dar um tempo e deixar para os novos professores dar aula também, né? E na Unip você dava aula de... Na Unip eu era multi também, né? Eu dei aula de... Então ele é um multi do multi. Eu dei aula de gestão portuária, Comex e logística. As 3 disciplinas eu dei aula E na Unip dei aula, inclusive, na pós. Na pós eu dava uma disciplina chamada Gestão de Terminais e Custos Logísticos, onde eu trazia o cara para a realidade. Olha, o que é porto, né? O porto é isso. E eu até fazia uma dinâmica, você vai apresentar um modelo de negócio para ver se faz sentido para o porto. Então, acho que a minha relação com a docência começou dessa forma, né? Fazendo treinamentos técnicos para o pessoal do Porto e fui convidado, na verdade, até pelo Renato e para o Júlio, que são culpados de eu ser professor. Eles me convidaram para dar aula na Unip, aí eu comecei na Unip, aí fiquei um tempo na Unip, FATEC, e saí da FATEC agora, terminei o meu contrato com a FATEC agora no final do ano passado. Tá. Em falar em Renato e Júlio, os dois também estiveram aqui no podcast. Olha só. Então a gente também vai deixar aqui, depois que acabar esse daqui, aí vocês veem os outros podcasts, né? Isso mesmo. Deixa o link lá pra conhecer essas figuras. Tem história boa também ali, viu? Tem. Ave Maria. Bastante. E, peraí, que vou até anotar aqui. Pronto. Júlio, podcast. A gente tá falando tanto de tecnologia, eu ainda sou um pouquinho no papel da caneta. Tanto que ela tem até tatuado um bloquinho no braço, né? Pois é. Mas certas coisas a tecnologia não tira. É só porque é legal. Tanto que eu falei da Tilibra, que eu sou a rainha do papel. E a gente tá chegando na reta final do... Infelizmente, o nosso bate-papo passou tão rápido. Não, eu nem percebi. A produção tá aqui me avisando. Eu falei, caramba. Aguenta aí. Tem mais uma pergunta. Tem a pergunta clássica que a gente sempre faz aqui pros nossos convidados. Que é que a gente quer saber, que a gente já viu que você é multi-intermodal. Mas quem que é o Giba de bermuda e chinelo? Aí vai minhas outras paixões, né? Multi. Eu fiz canoagem por 25 anos da minha vida. Que legal, caramba! Olha. Fui 3º lugar no Mundial de Canoagem em Portugal. Como assim? Caramba, velho! E a canoagem que eu faço fica até... ela é pouco conhecida, né? A canoagem ela tem mais de 10 modalidades, né? Corredeira, velocidade. Eu faço um tipo de canoagem chamado wave ski. Wave ski é o surf com caiaque. É um caiaque feito para surfar. Então, se vocês pesquisarem na internet Wave Ski Gilberto Filgueira, tá um pouquinho da minha história lá. Caraca! Tá? Eu vou depois... Eu cheguei a 3º no Mundial, né? Na verdade, era uma meta que eu tinha. Eu participei do Campeonato Brasileiro 10 anos. E trabalhava no Porto e dava aula. Era final de semana, tá? Velhinho, às vezes você não tem tempo pra ir almoçar comigo. É verdade, cara. Olha aí, ó. Eu participei do Campeonato Brasileiro. Cheguei em primeiro no ranking brasileiro da minha modalidade, fui convidado e fui para um desafio, né? Participei desse Mundial em Portugal, fiquei
Em terceiro, calma, na categoria Master, tá? Na categoria Master. É só a categoria. Não, ficou em terceiro. Master, e foi assim, eu tenho metas, né? Eu falei, cara, eu cheguei aqui, hoje eu parei, não faço participar de competição, né? Eu tenho caiaque em casa, eu gosto de remar final de semana. Se tem onda, eu vou remar na ponta da praia. Se tem onda, eu vou surfar. Se não tem, eu vou remar com o meu surf ski, que é um outro caiaque mais para lazer, né? Para lazer. Então, e 3 vezes por dia, 3 vezes por noite, eu corro na praia de Santos. Tem um grupo de corrida lá, que é o pessoal da The One, né? Então, eu corro toda segunda. Um abraço pessoal da The One, então, aí, ó. O professor Rodrigo, eu corro toda segunda e quarta-feira na praia e ao sábado de manhã. Então, canoagem final de semana, eu corro 2 vezes por semana, quando dá, né? Muitas vezes o nosso trabalho é bem dinâmico, às vezes você sai bem mais tarde, então quando eu acho uma brecha, quando eu vou treinar num dia, eu vou no outro, eu costumo ser um pouco regrado no esporte, né? Então eu gosto bastante de canoagem e gosto de correr na praia, só que eu já não participo de competição, que eu sou café com leite na corrida. Cara, e na canoagem eu me aposentei. Envergonhado, cara. Eu também. Tava conversando esses dias. Ontem eu tava conversando com o Marlon e eu falei assim, eu queria treinar e agora com a Copa Porto eu não vou ter mais tempo, porque a gente vai vir trabalhar, depois tem que narrar os jogos. Aí vem o Giba e dá uma surra. E fala... Sim, é possível. É possível. Tá bom, eu não quero treinar. É isso. Eu vou pegar o teu gancho. Quando você quer, você arruma um jeito. Quando você não quer, você arruma uma desculpa. Aí, pronto. Tomou? Sério. Mas só um soquinho. Chama a desculpa verdadeira. Aquela que é um fato, e ela serve até pra justificar, não. É pra me consolar. Pra me consolar. Pra não se sentir tão mal tão assim, culpado, né? Culpado. O esporte, né, no ramo que a gente trabalha, é importante para você desestressar um pouco, fazer algo que você pensa de outra forma, né? Você sabe que o segmento logístico ele é dinâmico. Tô aqui, daqui a pouco vou sair, vai ter alguma coisa para resolver e cada dia é um dia diferente. Isso me apaixona muito na logística, porque não existe um dia igual ao outro. Ou no navio, ou no terminal, não existe. Não é uma forma de bolo. Não, não é uma linha de produção. Então a logística é bem apaixonante por isso. Você tem desafios diferentes a cada dia. Isso te faz você oxigenar cada vez mais. E aprender também, né? E aprender, né? Com certeza. E diante disso, depois dessas palavras, depois dessa motivação que eu acabei de ter, né? Que bom, fico feliz. Vai pra academia amanhã. Então, uma coisa de cada vez. Mas a academia tá paga. Então, só tem que ir. Paga, mas não vai, né? É assim, é 1 para 2. Uma semana eu vou, aí eu fico 2 semanas sem. Mas em breve, quem sabe... Vou cobrar. É nesse papo aqui que a gente vai se despedindo, né, galera? É verdade. Se você chegou até aqui com a gente, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Faz favor, né? Lembra daquele recado de manhã. Vou dar pra câmera de cá aqui, ó. Mostra a caneta. Olha aqui, ó. Cor do botão. Você tem que se inscrever, dar uma ajuda pra gente, dar uma moralzinha pra gente. A gente tá aqui se esforçando pra trazer cada vez conteúdos mais legais, trazer convidados que atuam realmente com histórias, que nem o Giba tá aqui do nosso lado. Então se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo. Você que estuda logística, Comex, já, teve uma aula aqui e a gente nem cobrou. E ele nem cobrou. Calma. Ainda não. E se você, assim como a T2S, mais uma vez quero agradecer, que nada disso seria possível sem o apoio, sem a força da T2S, que está ajudando a gente, acreditando no nosso projeto, tornando nosso sonho em realidade. E assim, se você quer fazer como a T2S, ser um apoiador do nosso canal, pode entrar em contato com a gente, nossa equipe vai conversar com você, nossa equipe comercial, nossa equipe de marketing. Que chique! Nossa equipe comercial, nossa equipe de marketing vai conversar com você, a gente vai sentar, tomar um café e vai achar uma solução bacana para que vocês possam ajudar e a gente possa ajudar também, de alguma forma, contribuir com todo esse universo, fomentando, né, esse assunto que eu acho que tem que ser cada vez mais discutido e cada vez mais trazido à tona. Trazido, tá certo?
Tá certo, a produção falou tá certo. É que foneticamente ficou feio. Fica feio. Mas nem esses dias que a gente viu um vídeo sobre aumentativo. Coisa... Pode estar certo, mas é tão feia a palavra. Mas é isso. E se você não quer fazer feio, ajuda a gente, pô. Vem ser nosso apoiador também. É isso. É isso aí. Vamos nos despedindo mais uma vez, então. Valeu, Marlon. Obrigado. Muito obrigada, Marlon. Giba. Obrigado a vocês pelo convite. O bate-papo tava sempre tão um prazer. bom que se pudesse, ficava aqui. É verdade. Giba, muito obrigado aí pelo seu tempo, ter compartilhado com a gente todas essas histórias aí. Foi fantástico, gostei muito. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco, né? Acho que é importante, de repente, fazer uma mudança na vida das pessoas, né? Refletir, acho que eu posso seguir esse caminho, acho que é o nosso papel, né? É ajudar, influenciar, é deixar um legado. Eu sempre falo isso para minha equipe, né? Deixar um legado é você deixar exemplos, né? Um tentativa e erro, e você buscar sempre o melhor, e num mundo como hoje, quanto mais rápido você tomar essa decisão, melhor, né? É isso aí. É isso. Muito bom. Vamos finalizando, então. Muito obrigada por todo o carinho, gente. Valeu. Tchau, Até a próxima, pessoal. Tchau, Obrigado, tchau.